Oi, gente. Eu já compartilhei aqui no canal o ápice do meu contato com leitura de histórias ótimas, mas muito estranhas, de Kafka, como Seu Processo, A Metamorfose, até ler Camus. E em O Estrangeiro, o autor nos arremessa em situações sucessivas de estranheza absurda e absurdismo estranho. Dado aí ao jogo de palavras, que não foi intencional, gente, foi altamente sugestivo e sugerido pelo meu cérebro agora, mas enfim, a gente é lançado a situações que a gente só faz pensar. Que absurdo, meu Deus do céu. Então, como vocês já viram aí no título do vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o estrangeiro e vamos tentar aí abordar alguns dos pensamentos do caminho. Obviamente estou aqui com o meu livro, que faz aí um recorte, um retrato, né, de alguns momentos aqui da linha do tempo da filosofia. E no mundo moderno, eles nos trazem, obviamente, Camus. É no absurdismo que Camus coloca-se frente a frente a falta de sentido da vida, né? Que o universo nos apresenta e nos entrega, né? Aqui nesse livro, gente, de filosofia, sobre, né, recortes aí da filosofia, eles colocam o Camus como uma abordagem existencialista, mas ele próprio ele recusava um pouco essa nomenclatura, tá? Ele não se considerava aí existencialista, como a gente também geralmente coloca, por exemplo, acho que o nome aí mais famoso, digamos assim, né? Dentro do existencialismo é o Sartre, né? Então o Camus ele se distanciava um pouco, né, do existencialismo e ele falava, né, se colocava ali na caixinha do absurdismo mesmo. Mas aqui eles fizeram uma divisão de abordagem e o colocaram em existencialismo mesmo, tá? Então, antes do Camus, eles geralmente também fazem, né? Eu já trouxe aqui outras partes e trechos desse livro. Então, vocês sabem que tem um antes e um depois, né? Quem estava falando sobre o mesmo assunto antes e como a pessoa trouxe. Então, aqui antes eles trouxeram o Soren, em 1849, que explora a ideia do absurdo em Temor e Tremor. Em 1864, né, o Dostoiévski ele publica Memórias do Subsolo com temas existencialistas. Em 1901, o Nietzsche escreve Em Vontade de Poder que nossa existência, ação, sofrimento, propensão, sentimento não tem sentido. Em 1927, Ser e Tempo, de Martin Heidegger, lança as bases para o desenvolvimento da filosofia existencial, e a gente já falou um pouco sobre o Heidegger aqui em um vídeo, né, de um outro livro aqui no canal, que eu vou deixar linkado na descrição se alguém tiver interesse. E depois do Camus, a gente teve o Nagel, né, o filósofo, em 1971, argumentando que o absurdo surge de uma contradição que nos é interna. Então, aqui nesse texto, que eles chamaram A Vida Será Mais Bem Vivida Se Não Tiver Sentido. Então, para o Camus, gente, a falta de sentido na vida não é um problema. Meio que a solução para ele, assim, é você abraça a falta de sentido do universo e viva nesse redemoinho de confusão. E não é assim, aceite e seja muito bem resolvido com isso. Não é isso exatamente que o Camus nos apresenta. Então, se você lê O Estrangeiro, você vai perceber que o Camus ele traz sucessivas situações em que o nosso protagonista ele não tenta sair daquela espiral de confusão e de absurdo, né, que ele é colocado, mas ele mesmo vai fazendo parte dessas ocasiões, sabe? Então não é como se o absurdo tivesse ali e você vivesse bem com a falta de sentido, assim. É entender que realmente é o caos. Enquanto, por exemplo, fazendo um paralelo, né, aqui eles comentam sobre o Dostoiévski com as Memórias do Subsolo, né, mas é meio improvável também não fazer um paralelo com o Raskolnikov, né, Crime e Castigo. Então, lá no Raskolnikov, não era um absurdismo, um existencialismo, porque ele se arrepende, né, a gente pode questionar e debater se teve uma redenção em si ou não, que é o plot final da história, teve redenção, não teve, enfim. Mas o fato é que ele se arrepende, ele se sente culpado,
né? Ele tenta por muitas vezes justificar, até mesmo quando ele tá ali matutando, né? Planejando todo aquele crime, ele tenta se justificar várias vezes por que ele tá fazendo aquilo, que aquela pessoa merece, etc e tal. Mas depois ele chega a se arrepender, ele tem um arrependimento e esse remorso é o que vai corroer ele pelo livro inteiro, essa reflexão que ele tem e tal. Vou deixar também, né? Já tem um vídeo para esse livro aqui, vou deixar no box de descrição. Não quero ficar me alongando, mas eu quero focar na reflexão de lá em Raskolnikov, né? Na vida do Raskolnikov, ele atinge isso. Ele tem um momento de reflexão. Aqui, o Mersuat, né, que é aqui o protagonista do Camus, não. Então, ele é totalmente absurdo, não tem culpa, não tem entendimento do outro, é totalmente alheio a aprofundamento humano. Então, ele é muito carnal, digamos assim, sabe, gente? Então, ele não vai aprofundar em conhecer as entranhas do ser humano e tudo aquilo que permeia as convenções sociais. Não, gente, ele não poderia dar mais a mínima, entendeu? Então, o que lhe sobra o que resta para ele é um caráter muito animalesco. Então, como eu falei para vocês, é totalmente carnal, assim, as relações deles são muito momentâneas no sentido de o que ele tá com vontade de fazer ali naquele momento e nada tem muito sentido mesmo. Por isso que eu falei no começo do vídeo, você fica no eterno, meu Deus, que absurdo isso aqui. E é essa a intenção mesmo do autor, entendeu? Então, é uma sequência de acontecimentos na vida que ele vai tomando umas ações e você acompanha o livro no ponto de vista dele. Isso, pra mim, eu acho que é a cereja no bolo, assim, que é incrível você acompanhar toda a história, mas não é um narrador onisciente e tal. Não, você tá dentro da cabeça desse estrangeiro, entendeu? Alheio a tudo e a todos. Bom, aqui no, né, que eu seguindo aqui falando sobre a questão filosófica, tem um esqueminha, né, que a gente tem no livro que fala assim: como temos consciência, sentimos que a vida tem sentido, mas sabemos que o universo como um todo não tem sentido. Então nossa vida é uma contradição. Para viver bem, precisamos superar essa contradição. Podemos fazer isso aceitando a falta do sentido na existência. A vida será mais bem vivida se não tiver sentido algum. Então, algumas pessoas dizem que o dever da filosofia é a busca pelo sentido da vida. O filósofo e escritor Albert Camus julgava que a filosofia deveria reconhecer, em vez disso, que a vida é sem sentido. Embora à primeira vista pareça uma visão pessimista, Camus acreditava que ao adotarmos essa ideia, nos habilitamos a viver tão plenamente quanto possível. Essa ideia de Camus apareceu no ensaio O Mito de Sísifo. E eu não li ainda, tá aqui na lista, né, para próximas leituras. Acho que esse livro complemente bem, né, pelo que eu entendi, é um ensaio que o Camus escreve sobre essas ideias. E tá aí na lista para eu ler e depois trazer aqui também para compartilhar com vocês. Sísifo foi um rei grego que, perdendo o apoio dos deuses, acabou condenado a um destino terrível no inferno. Sua tarefa era rolar uma pedra enorme até o topo de um monte, só para vê-la rolar de volta ao solo. Sísifo tinha então de caminhar penosamente de volta ao solo para recomeçar, repetindo isto por toda a eternidade. Fascinado por Sísifo, Camus acreditava que o mito parecia encerrar algo da falta de sentido e do absurdo de nossas vidas, e considerou a vida como uma luta infinita para realizar tarefas essencialmente sem sentido. Camus reconhecia que muito do que fazemos certamente parece sem sentido, mas o que ele sugeriu era mais sutil. De um lado, somos seres conscientes que não conseguem deixar de viver suas vidas como se elas tivessem um sentido. De outro, esse sentido não existe no universo exterior, mas somente em nossas mentes. Ou seja, algo individual, né? E volta para o esquema que eu comentei. Então, a vida tem sentido, mas o universo não. Então, fica algo muito individual, né? O universo como um todo não tem sentido e propósito, ele simplesmente é. Mas por termos consciência diferente dos outros seres vivos, somos o tipo de ser que encontra sentido e propósito em todo lugar. Ou seja, a nossa mente procura por esse sentido, não necessariamente ele existe de fato no universo. É essa a ideia. E aí, né, partindo mais para a questão do absurdo, aqui eles falam abraçar o absurdo, e foi a ideia que eu estava comentando com vocês, né? No livro, a gente não vê uma negação
ou o protagonista tentando se livrar e pensando assim, nossa, fiz uma coisa horrível. Seja o jeito que ele trata as pessoas, seja a falta de conexão que ele tem no trabalho, nas amizades, com os vizinhos, é tudo muito... Ele só corresponde, né, ao que está acontecendo ali. Então, o livro ele começa com a morte, né, da mãe do protagonista, e aí a gente acompanha esse fio, né, a partir daí, a história dele a partir daí. A gente não sabe como foi a infância, a gente não sabe nada disso. Me parece que ele realmente sofreu um luto, né, porque ele fala que ele fica mal depois que ele volta, né, que ele foi lá visitar a mãe no velório, no enterro ali que aconteceu. Ele opta por não havê-la, né, deixa o caixão fechado mesmo do jeito que estava quando ele chegou. Mas me parece que tem um sofrimento de fato ali quando ele volta pra casa dele e ele não consegue dormir direito, comer direito, mas ele não vai muito a fundo nisso, gente. Então, assim, ele não reflete sobre isso. Ele só vai vivendo e o que passa na cabeça dele ele faz. Ah, eu tenho uma arma, então eu vou atirar na pessoa, matei a pessoa, mas por que não dar mais 4 tiros? Ele vai lá e faz, entendeu? Então, esse é o protagonista e ele não tenta sair disso, ele não tenta buscar um sentido. Por exemplo, ele tá se relacionando com uma moça, né? E aí ela o pede em casamento. E ele fala, ah, ok. E ela fala, ah, você me ama? E ele fala, não. Mas eu caso mesmo assim, não é o que você quer? Então ele é assim, né? Ele não faz grandes reflexões sobre a vida, ele só vai vivendo ali mesmo. E aqui o livro fala o seguinte sobre todo esse absurdo. O absurdo, para Camus, é o sentimento que experimentamos ao reconhecer que os sentidos conferidos à vida não existem para além da nossa própria consciência. É o resultado de uma contradição entre a nossa percepção do sentido da vida e o nosso conhecimento de que, não obstante, o universo como um todo é sem sentido. Camus explorou o significado de viver à luz dessa contradição. Ele afirmou que para chegar à posição de poder viver plenamente, temos antes de aceitar o fato de que a vida é sem sentido e absurda. Ao abraçar o absurdo, nossas vidas tornam-se uma revolta constante contra a falta de sentido do universo, e então podemos viver livremente. Então foi o que eu comentei com vocês, né? Para Camus, a solução, digamos assim, para essa falta de sentido é você abraçar o absurdo mesmo e aceitar, entendeu? É isso, viva no absurdo e mais ou menos no caos. Porque assim, trazendo uma reflexão sobre os acontecimentos do livro, né? Os acontecimentos em si, gente, é o caos ali, né? Um caos atrás do outro, desde o jeito que ele reage ali à morte da mãe, até como isso também vai impactar e está sendo julgado por isso. Essa ideia foi desenvolvida depois pelo filósofo Thomas Nagel, que disse que o absurdo da vida está na natureza da consciência, porque por mais seriamente que encaremos a vida, sempre sabemos que existe alguma perspectiva a partir da qual essa seriedade pode ser questionada. E aí, né, tem uma aspas dele aqui que o Camus já falou, então a luta para atingir as alturas basta para encher o coração humano. Então só a ideia de você atingir algo na sua mente já faz valer, entendeu? Faz você viver, basicamente. Tem uma breve biografia para os que gostam de conhecer um pouco mais sobre o autor. Então, ele nasceu ali na Argélia em 1913, né? Ele é considerado argelino-francês, né? Porque naquela época a Argélia era colônia da França. Seu pai foi morto um ano depois, na Primeira Guerra Mundial, e Camus foi criado em pobreza extrema pela mãe. Estudou filosofia na Universidade de Argel, onde sofreu a primeira crise de tuberculose, mal que iria persegui-lo por toda a sua vida. Aos 25, mudou-se para a França, onde se envolveu na política. Uniu-se ao Partido Comunista Francês em 1935, mas foi expulso em 1937. Durante a Segunda Guerra, fez parte da resistência francesa, editando um jornal clandestino e produzindo vários de seus romances mais conhecidos, incluindo O Estrangeiro. Escreveu várias peças, romances e ensaios. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 57, morreu num acidente de carro aos 46 ao trocar uma viagem de trem por uma carona de volta a Paris com um amigo. Bom, fora o mito de Sísifo, a gente também tem dele A Peste, O Homem Revoltado e A Queda. Tenho vontade de ler todos os livros dele. Depois, se você já leu, né, comenta aqui qual que você gosta mais. Por enquanto, só li O Estrangeiro e pretendo seguir aí as leituras. Realmente, gente, é bem desconfortável de ler, fazendo aí um círculo no livro, voltando para o que eu comentei no início. Kafka, pra mim, é desconfortável de ler ali, ler a metamorfose, o processo. Gente, o processo você entra numa espiral de confusão, mas realmente ler Camus, O Estrangeiro, atinge um outro nível.
e nisso que a gente falou aqui várias vezes, que é o absurdo, né? Além de tudo, é o absurdo completo. E como isso interfere ali no sentido ou não da vida. Bom, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigada por quem assistiu e a gente se vê super em breve.